Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos conversar com o ortopedista Diego Cabrejos e a gente vai saber sobre posições para a gente dormir, né? Se existe mesmo uma lei, se existe uma posição exata, ideal, correta, que possibilitaria um sono melhor, se o travesseiro influencia. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite. Fala de um assunto tão importante para a população. Já comecei perguntando para ele se ele dormiu bem. Ele falou que ele dormiu tarde, mas não tem problema não, né? A gente tem que se adequar, né? Dia a dia, correria. Mas aí explica pra mim, existe mesmo uma posição ideal pra gente dormir, que facilitaria essa questão do sono, que facilitaria a produção de hormônios? Como que funciona? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração a quantidade de horas que a gente passa dormindo, né? Então, se for considerar que a pessoa dorme em média 7, 8 horas, então isso dá em torno de 1/3 da nossa vida. Se você for multiplicar isso pelos dias, então é uma quantidade de muito tempo deitado. Tem gente então, até que acha que está perdendo tempo, né, enquanto está dormindo. Mas a gente viu aqui a explicação do Dr. Maurício que é extremamente importante essas horas, né, para a recuperação física e mental. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a posição que a gente dorme, porque isso pode levar ao longo do tempo a influenciar negativamente a nossa saúde. E como você estava falando, tem sim uma posição ideal para dormir, né? A gente tem que pensar o seguinte: a coluna ela tem suas curvaturas naturais, tá? Então a gente tem lordose, cifose, e a gente não pode alterar muito essas curvaturas durante a noite e manter a coluna alinhada. Então, a posição que a gente consegue manter isso de forma mais adequada é deitado de lado, né? Deitado de lado, com um travesseiro na cabeça e um travesseiro entre os joelhos, pequeno, porque dessa maneira a coluna fica perfeitamente em repouso e vai ser melhor para a pessoa. Nós temos inclusive uma imagem, vou pedir para a nossa produção colocar na tela para você que está em casa, que trata realmente dessas posições, de algumas posições específicas que as pessoas costumam utilizar na hora de dormir. Então a primeira é barriga para cima e aí está dizendo ali que seria uma posição correta. É uma posição aceitável se fizer como ele está mostrando, um travesseiro embaixo do joelho grande e um travesseiro pequeno embaixo da cabeça, porque dessa maneira você preserva o que a gente falou, as curvaturas, porque você dá de barriga para cima sem um travesseiro embaixo do joelho, a curvatura vai alterar, vai forçar a coluna. E aí a próxima, barriga para baixo, e normalmente essa posição, acredito que seja uma das principais, né? Que a gente sempre comenta, eu durmo desse jeito, com a perna assim um pouco dobrada, eu também. Normalmente a gente realmente percebe que as pessoas gostam desse tipo de posição, mas é uma posição errada. Na verdade ela é a posição que é pior para a coluna, porque é impossível você manter o alinhamento da curvatura e uma postura adequada. Então ela é considerada a pior posição para dormir. De lado, foi o que o senhor já tinha dito. É realmente a melhor posição, você consegue ver na imagem como a pessoa está numa postura adequada, a coluna está alinhada, e isso permite um relaxamento dos músculos e uma boa noite de sono. Com o braço para fora da cama. É interessante esse, né? Imagino que alguém consiga realmente dormir com o seu braço para fora da cama. Acredito que incomode. Não é recomendado. Travesseiro muito alto, então quer dizer que o travesseiro também influencia nessa questão. Exatamente, o travesseiro ele tem um papel fundamental na postura adequada do sono. Sem travesseiro ou travesseiro muito baixo, quer dizer, não pode ser nem 8 nem 80, né? Como a gente costuma dizer. Exatamente. Em relação, por exemplo, à questão do lado, como a gente estava falando, são muitas horas que a gente passa dormindo. Então, talvez esse lado adormeça, né? É aconselhável que você troque sempre de um lado para o outro? Essa dormência, se ela acontecer, a gente recomenda sim uma troca de postura. Se não, o ideal é que a pessoa tente ficar bem relaxada na posição que ela se sentir confortável mesmo. E não interessa se você estiver dormindo nessa mesma posição a noite inteira. Não tem problema. Em relação ao travesseiro, os tipos de travesseiro influencia. Tem um travesseiro que chama casca de ovo, que normalmente parece que tem uns furinhos, né? Algumas, como se fosse mesmo uma cartela de ovos. A superfície dele parece com essa cartela de ovos. E tem gente que diz que faz bem, de repente, para a área do pescoço ou que massageia. Isso é verdade? Assim, em relação aos travesseiros, o mais importante é que ele mantenha a cabeça reta,
em relação ao corpo. Então ele não pode ser nem muito alto, nem muito baixo, nem muito macio e nem muito rígido. Tá? Não existe comprovadamente nenhum benefício extra nessa situação em relação a esse travesseiro caixa de ovo. Né? Então, a gente recomenda mesmo que seja um travesseiro que você teste o travesseiro. Né? Na hora que for comprar, tem que deitar e ver se ele realmente está mantendo a coluna cervical, o pescoço alinhado em relação ao corpo, que é o mais importante, e que seja confortável. Claro. E no caso, existem alguns que são muito macios também, como de pele de ganso, por exemplo, de pena de ganso, desculpa. As pessoas, inclusive, até brincam, né? Ai, hoje eu tô muito chique, vou dormir de pena de ganso, mas se ele for realmente muito macio, vai afundar provavelmente, então não é o tamanho ideal. Provavelmente vai ocorrer uma deformação ao longo da noite, ele vai afundar, vai ficar muito baixo e vai acabar sendo prejudicial, então não compensa, realmente. O Arlen quer saber se quem tem problema de pedras nos rins é contraindicado dormir de lado. Olha, a princípio não existe nenhuma contraindicação formal em relação a isso. Então você pode dormir de lado tranquilamente. Quando a gente conversa sobre o sono também, a questão da coluna, por exemplo, se a pessoa sofreu algum tipo de fratura ou se ela tem algum tipo de problema que não está permitindo que ela durma na posição de sempre, que seria de lado. Como que a gente consegue adequar essa pessoa a um sono saudável? Isso realmente acontece, a gente vê com uma certa frequência, principalmente em relação aos problemas de ombro, né? Eu acompanho bastante. Então a pessoa tem um problema no ombro, ela tem realmente muita dificuldade em dormir pelo lado que ela sente a dor. Então ela acaba que troca o lado, só que tem aquela coisa, né? As pessoas são acostumadas há anos a dormir de um determinado lado e é um pouco difícil mudar. Então a gente vai aos poucos mudando e sempre buscando uma posição que não prejudique a doença que ela tem e também que permita uma recuperação boa. Bom dia, minha tia sofre com problemas de coluna. Aconselharam ela a usar o colchão ortopédico tipo caixa de madeira. Ela passou a dormir com esse colchão, mas as dores continuam. Esse colchão é o ideal ou precisa ser mais flexível para acomodar bem o corpo? É o Jacob Maia, do Coroado. Então, Jacob, o colchão, o ideal que você tem que levar em consideração é a densidade. Tá? E existe uma tabela. Para cada peso tem uma densidade ideal. Então, o recomendado, a pessoa vai até uma loja, né, de colchões, vê a tabela do peso, quanto que seria a densidade ideal, aí vai nesse colchão, a densidade que foi recomendada, e deita nele. Porque ele não pode ser nem muito macio e nem muito rígido. É igual ao travesseiro. Então, ela tem que sentir esse colchão, tá? E existem, assim, basicamente 3 tipos de colchão, que é o colchão ortopédico, que é uma mistura de tipos diferentes, o colchão de espuma e o colchão de molas. Né? A diferença mais fundamental, assim, que é a durabilidade, né? E é que a confiança no colchão de espuma é um pouco menor. Ele é o mais barato, mas ele é aquele que a gente confia um pouco menos, porque ele sofre muito rápido deformações, afundamentos, e a gente tem que preferir o ortopédico ou de molas. Esses colchões que emitem impulsos elétricos anunciados na televisão é confiável ou é só propaganda enganosa? É o Arlen da Alvorada 1. Olha, eu não posso dizer se é propaganda enganosa, mas assim, eu não tenho acesso, nunca vi a respeito de nenhum estudo científico que comprovasse um efeito benéfico. Então, eu acho que o mais importante é se preocupar mesmo com a densidade e a qualidade, porque é importante economizar, mas você vai economizar uma coisa que você vai usar 1/3 da sua vida, né? 8 horas por dia. Então, eu acho que é a hora de você investir numa coisa de qualidade, de uma marca boa e que vai trazer conforto e qualidade também de vida. Nossa diretora de TV, como uma boa amazonense, quer saber sobre a rede. Onde a rede entra nessa história? Existem estudos um pouco controversos. Tem um estudo no estado do Pará, que diz que dormir em rede não tem problema. Existem outros que já dizem que isso é um pouco duvidoso, porque o problema da rede é aquilo que a gente falou antes, as curvaturas naturais do corpo. Mas você vai dizer para uma pessoa que dorme na rede há 25 anos, que ela tem que dormir na cama, não vai conseguir. Então, tudo é uma questão de adaptação àquela situação específica, à doença. A gente não pode ser muito radical em relação a isso. Eu e meu marido sentimos muitas dores nas costas quando acordamos.
Será que precisamos trocar o colchão? Silvia do São José. Uma pergunta interessante, né? As pessoas têm uma tendência a relacionar a dor exclusivamente ao colchão. Mas eu acho que mais importante do que isso é você fazer uma avaliação global da saúde da coluna daquela pessoa. A pessoa está fazendo uma atividade física regular, ela tem uma postura no seu dia a dia adequada, ela trabalha com uma ergonomia que mantém uma saúde da coluna. Será que ela tem uma doença inflamatória que às vezes piora durante a manhã, como uma espondilite? Então, a gente tem que ter uma visão assim, bem completa, global dessa situação, para recomendar, claro, um colchão de qualidade, mas deixar isso como causa da dor, eu acho que sim, é uma das últimas alternativas. Bom dia. Eu e meu esposo dormimos em posição fetal, às vezes do lado esquerdo e às vezes do lado direito, mas sem o travesseiro entre as pernas. Minha cama, antes de nos casarmos, era de mola e nunca tive problema nas costas ou mau sono. Agora, com a cama de espuma, tanto ele quanto eu temos dores nas costas. Isso pode ser do colchão ou da posição do sono. É exatamente o que a gente estava falando. Exatamente. Então, você vê como tudo tem essa relação. Como eu falei, o colchão de espuma, ele é um pouco menos recomendado, mesmo tendo a densidade ideal, ele tem uma variabilidade um pouco maior, né? E a posição também fetal, ela vai alterar, ela vai, na verdade, inverter a curvatura da região lombar. Isso somado a outros fatores do nosso dia a dia, às vezes a pessoa engordou, ganhou peso, a pessoa está sedentária, trabalha na posição adequada, então são pequenos fatores que vão se somando e levam a esse quadro de dor. Agora nós temos uma dica para você que está em casa, logo depois nós vamos para o intervalo, mas ainda dá tempo de você enviar a sua participação. 92 é o código de Manaus, 9811-4512. Anota, deixa salvo no seu celular ou anota num pedaço de papel que está aí pertinho de você mesmo para você conseguir participar da nossa entrevista também. A gente volta já. A contribuição sindical ela é fundamental para todas as entidades sindicais, para que elas possam fazer frente na defesa dos interesses do segmento a elas representados. O sindicato patronal ele trabalha na defesa dos empresários e com isso ele consegue muitas vantagens. Essas vantagens elas não ficam restritas a um único grupo, elas são estendidas a todos que fazem parte da classe econômica, sendo eles pequenos, grandes e médias empresas, todas elas são favorecidas. O empresário pode estar imprimindo a guia diretamente no site da Caixa Econômica Federal e para aqueles empresários que recolhem para algum dos sindicatos que são filiados à FEComércio AM, eles também têm a opção de tirar no nosso site, que é o www.fecomércio-am.org.br.